O que está acontecendo, jovens curiosos? Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que amam tudo da Disney e Pixar e os mentirosos. Como amante de bons filmes, tenho a Pixar e a Disney em um lugar especial na minha memória. O problema é que, antes, ao assistir filmes, eu focava apenas em entender e aproveitar a trama. Mas hoje, como alguém tão curioso, não consigo deixar de ver os filmes da Disney com um olhar muito mais detalhado. E não apenas olhando para nossos personagens favoritos, mas observando aqueles números, códigos, detalhes e easter eggs durante o filme, que talvez nem todos percebam. Além desses detalhes, frequentemente não notamos alguns significados e diálogos entre nossos personagens. Ou simplesmente assistimos ao filme, terminamos e nem paramos para pensar no que poderia ter acontecido se a trama, na verdade, estivesse nos dizendo outra coisa. Mas, como sabemos, além das pessoas que escrevem teorias aparentemente loucas, muitas vezes os próprios produtores dos filmes chegam a confirmá-las. Por esses e outros motivos, confira 10 teorias da Pixar que vão arruinar sua infância. A teoria da bruxa de Valente diz que Boo, a menina de Monstro Sociedade Anônima, é a bruxa de Valente. Essa teoria conspiratória surgiu devido à aparição de uma escultura de Sullivan na cabana da bruxa em Valente. De acordo com essa teoria, a bruxa do filme seria, na verdade, a adorável Boo, após muitos anos. Isso se justifica, pois Mike e Sullivan ensinaram Boo a viajar pelas portas. Quando ela cresce, deseja atravessar as portas novamente para se encontrar com Gatito. Assim, ela teria viajado no tempo até a época da princesa Mérida. A teoria é evidenciada pelo desaparecimento da bruxa sempre que uma porta é fechada. Aqui, as diferentes suposições e a teoria se fecham. A bruxa é Wu e ela busca se reunir com Sullivan. Ela pode viajar pelo espaço usando portas de madeira, uma habilidade possivelmente aprendida no mundo dos monstros. Além disso, a bruxa é obcecada por ursos. Uma das últimas coisas que se pode associar a Sullivan é dar a ele um ursinho de pelúcia quando se despede dele em seu quarto. Além disso, Sullivan se assemelha muito a um urso. Além disso, ao prestar atenção nos detalhes, percebe-se que Boo viajou no tempo em busca de Gatinho. Em sua oficina há caminhões esculpidos e pinturas renascentistas que surgiram muito depois de sua época. Por fim, ela esculpe Sullivan em sua oficina, confirmando sua teoria dos Wall-E é um robô assassino. Iniciamos com escuridão e estranhezas nas teorias. Talvez uma das piores teorias, das que mais impactam, é a que sugere que o Wall-E não é tão inocente e bom quanto é apresentado, mas que ele é, na verdade, um robô tão egoísta e mau que simplesmente matou o resto dos robôs que vieram para fazer o mesmo trabalho que ele, ou seja, compactar o lixo e tornar o planeta habitável novamente. Segundo os fãs e os responsáveis por relacionar easter eggs e criar teorias malucas, Wall-E simplesmente eliminou todos eles em vários assassinatos cometidos ao longo de 700 anos, para evitar que localizassem os tesouros que ele coleciona. O que explicaria que ainda haja tanta sujeira para limpar no planeta, já que só restaria um robô para levar adiante o trabalho. E isso pode ser justificado com a obsessão que vemos que Wall-E tem com cada um dos objetos que guarda. E poderíamos entender que ele não elimina a Eva simplesmente porque ela é outro tipo de robô, que busca vida, não compactar lixo. E também porque ele se apaixona por ela. Teoria surpreendente sobre Frozen circula na internet. Fãs criaram uma hipótese impactante relacionando os filmes da franquia com os coletores de gelo. Como sabemos, no meio da trama aparece um coletor de gelo chamado Kristoff, com sua rena, que além de ser seu meio de transporte, é sua melhor amiga e o ajuda no trabalho. Mas o que parecia uma simples amizade pode desmoronar se lermos as teorias de alguns fãs, onde se sugere que o casaco que ele usa e sempre vemos em Kristoff é feito com a pele da mãe do Rena, Ben. Seguindo essa teoria sombria, os coletores de gelo que aparecem no início do filme mataram a mãe do então pequeno Ben e entregaram a Kristoff sua pele. A partir de então, ele teve que cuidar do filhote. Quem não apenas o segue constantemente pela união que se formou entre ambos, mas pelo cheiro de sua mãe que a roupa do personagem exala. É compreensível que para se proteger do clima tão duro e frio de Arendelle, as pessoas precisavam se vestir com roupas quentes e a maioria usava peles de animais. Mas talvez ninguém tenha pensado na relação entre Ben e as roupas de Kristoff. 4 carros e os humanos. Carros é certamente uma das franquias mais bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo uma das mais curiosas da Pixar. Um estúdio conhecido por sua criatividade e originalidade decidiu apostar na ideia comercializável de carros humanos.
obtendo sucesso. No entanto, para alguns curiosos e amantes das teorias dos filmes, sempre há algo mais além e algo a se perguntar. De onde vêm os carros humanos? O que realmente acontece sob o capô? E surpreendentemente, Shea Ward, o diretor criativo de Cars, deu uma resposta direta a esta última. Questionado sobre o motivo dos carros terem portas que não se abrem, ele afirmou que você nunca as verá se abrindo, porque os cérebros e os olhos estão lá e não queremos que nada caia do lado. Também fiquei meio traumatizado. Vamos continuar. E assim é como essa frase tão impactante da indústria do cinema foi ilustrada. O bom é que se falarmos de Cars, também podemos mencionar outra teoria não tão estranha, mas igualmente interessante. Em Cars, é natural questionar a ausência de seres humanos e o motivo por trás disso. Os carros parecem ter se adaptado aos nossos costumes, culturas e personalidades. E então é quando nos perguntamos se os carros são o resultado de a inteligência artificial ter ido longe demais, ao estilo Terminator. Hoje, os carros estão chegando ao ponto de se dirigirem sozinhos. O que aconteceria se eles se tornassem inteligentes demais e decidissem que não precisam mais de nós? Segundo Ward, as personalidades dos carros derivam da última pessoa que os dirigiu. Assim, além de nos eliminarem, eles roubaram nossas identidades. 5app é o início do império de By and Large. É a empresa massiva que assumiu o planeta nos eventos anteriores ao Wall-E e foi responsável pelo gasto excessivo dos recursos da Terra. Além disso, como visto em outros filmes como Toy Story, essa empresa fabricava pilhas e baterias, o que sabemos ser bastante poluente para o planeta. Nos filmes da Pixar, como WALL-E, que mostra um planeta Terra apocalíptico, vemos que a empresa trabalha com temas relacionados à inteligência artificial e tecnologia. Ela aparece em quase todos os filmes, como o A113 ou a Van Pixar Planet. Então, não é apenas uma empresa que faz pilhas para um boneco como Buzz Lightyear, mas vemos como ela vai conquistando todo o mundo. Desde suas origens nas pilhas, passando a se tornar uma construtora de apps, até gerenciar o mundo e a tecnologia de Wall-E. É a verdadeira razão por trás de Procurando Nemo. Os filmes da Pixar, como Procurando Nemo, não são conhecidos por serem totalmente precisos cientificamente. No mundo real, os peixes palhaço nascem sem gênero definido, podendo se desenvolver em qualquer um deles. Em Procurando Nemo, Marlin e Nemo são os únicos sobreviventes machos do seu cardume. Enfim, consideremos isso um detalhe e nos concentremos na teoria. Essa pode ser uma das que mais te impacte, onde se afirma que o filme, na verdade, não era sobre Marlin tentando encontrar seu filho, mas sim sobre ele tentando aceitar a morte trágica de sua família. Se Nemo tivesse morrido junto com sua mãe, Coral, e seus irmãos quando foram atacados pela barracuda, isso significaria o fim da história. Além disso, essa teoria é respaldada ao descobrirmos que Nemo, em latim, significa nada. Então, se Marlin está procurando por nada, isso pode justificar essa teoria. 7. Aladdin acontece em um futuro distante, embora todos nós pensemos que Aladdin é baseado na história de um jovem de uma cidade árabe há milhares de anos. Na verdade, existe uma teoria que sugere que o mundo em que vemos a história de Aladdin acontecer é simplesmente um futuro muito mais distante. E essa teoria é apoiada pelo fato de que o gênio constantemente faz várias referências modernas à cultura pop, incluindo imitações de Arnold Schwarzenegger e Jack Nicholson. Então, a menos que a lâmpada mágica tenha ficado em frente a um cinema na Caverna das Maravilhas, devemos assumir que Aladdin acontece em um futuro? No entanto, existe outra teoria que poderia mudar tudo. Aladdin simplesmente nunca aconteceu de fato. E toda a história foi completamente inventada por aquele vendedor na cena inicial para poder assim vender a Lâmpada 8, a verdade sobre AB. Uma teoria um pouco mais dramática, talvez demais, é que nosso personagem principal de AB, nosso velhinho Car, na verdade está morto. Segundo a teoria, Car morreu no dia anterior ao início da demolição da casa. Portanto, a aventura que ele vive no filme seria uma metáfora para sua ascensão ao paraíso. E Russell seria apenas um anjo tentando guiar Karen no caminho e ao mesmo tempo conseguir suas asas ajudando-o. Pode parecer exagerado, mas se observarmos os detalhes, o argumento de AB é baseado em grandes tragédias, recebendo nos primeiros 10 minutos uma história profunda de amor e perda que definirá o tom do filme. Em seguida, Karen reaparece idosa, aparentemente pronta para deixar tudo para trás.
Russell aparece em sua porta e vai ajudar Karen a atravessar para o outro lado. Onde estão as cataratas? Paraíso é a sua concepção de céu, e a casa é seu elo com o mundo físico. A história narra a sua transição. Ele precisa aprender a transcender sua vida e se conectar espiritualmente com a esposa. Portanto, o filme termina com ele fazendo exatamente isso. Ele retorna à Terra com um novo otimismo. Agora sim, meu cérebro explodiu. Vamos seguir com 9, A Pequena Sereia e Frozen. A primeira teoria sobre a Pequena Sereia tem a ver com o navio naufragado que Ariel e Linguado vão explorar em A Pequena Sereia. Na verdade, pertencia ao rei e à rainha de Arendelle de Frozen. Essa relação surge da geografia da vida real. Disse que A Pequena Sereia aconteceu em algum lugar da Dinamarca, que é a terra natal de Hans Christian Andersen, que escreveu a história na qual A Pequena Sereia foi baseada. Sabemos que a Atlântida, a casa de Ariel, está localizada aproximadamente a meio caminho entre a Noruega e a Alemanha. A história de Frozen se passa na Noruega, enquanto Enrolados se baseia na Alemanha. Tudo isso faria sentido porque, como foi dito nas entrevistas dos criadores de Frozen, os pais de Anna e Elsa estavam indo para o casamento de Flynn e Rapunzel, na Alemanha, quando o navio deles afundou no Atlântico. Assim, vemos como eles conseguem fechar todas as teorias nesses filmes. 10. A Verdade Oculta de Peter Pan. Se você é um amante da Disney, é provável que você tenha ouvido falar sobre isso antes, já que tem sido uma das primeiras teorias dos fãs desde o lançamento do filme. Esta teoria sugere que Peter Pan e os meninos perdidos já estão mortos, e que a Terra do Nunca é na verdade a vida após a morte. Portanto, isso também poderia justificar porque eles nunca crescem. Na história, Peter Pan é a figura angelical que guia crianças moribundas ao céu. E o seu local de descanso eterno? Isso sugere que o Capitão Gancho e sua tripulação, por estarem na Terra do Nunca, também estariam mortos. O que significa que eles poderiam ter se afogado durante o naufrágio de seu navio. E assim é como a Pixar e a Disney acabam gerando certas teorias bastante sombrias, mas bastante precisas e estranhas sobre seus filmes. Antes de partir, quero mandar saudações a alguns assinantes. Primeiro de tudo, um grande cumprimento para Brin Lader, que também nos perguntou se o veneno vencido era mais ou menos potente. Bem, aparentemente tudo depende do veneno e dos componentes químicos que ele possui. Com o tempo, os elementos podem se separar e não ter o mesmo efeito juntos do que separados. Na maioria dos casos, são substâncias tão nocivas que podem perder um pouco de eficácia, mas continuarão sendo muito perigosas. Depois vou mandar um grande abraço para Baiguera. Outro grande abraço para Juan Merchan Seron, que tem comentado muito ultimamente, o que me encanta. E também um grande abraço para Rex Ober e Marte Gacha, que perguntaram por que imaginamos os extraterrestres com cabeças tão grandes, verdes e tudo isso. Não há razão científica para alienígenas serem verdes, já que ninguém os viu. Supõe-se que a cor seja para diferenciá-los dos humanos. E quanto à cabeça e à forma dos alienígenas, é porque se eles chegarem primeiro à Terra do que nós aos seus planetas, é porque eles são mais inteligentes do que nós, e por isso teriam uma cabeça com um cérebro muito maior. No entanto, são apenas suposições e teorias loucas. Por fim, um grande abraço para Gibran Castilhos. Agora sim, deixem seu like se gostaram, comentem tudo, ver tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e os vídeos com seus amigos. Então, estamos crescendo cada vez mais. Pessoal, inscrevam-se no canal Sr. Curiosity e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Abraços, Sr. Curiosity.